Você já fez algum trabalho manual? Talvez você tenha feito uma miniatura, uma pintura ou ainda um trabalho para a escola. Imagine que você tenha ficado muito satisfeito com ele. Porém, de repente, aparece alguém e mexe nele e estraga tudo. Você então fica muito bravo e chega até a pensar em dar o troco. Afinal, não é fácil aceitar esse tipo de coisa sem revidar. Você sabia que existe alguém que está tentando estragar a obra de Deus? Sim, é verdade. E ele se chama Diabo ou Satanás. A Bíblia diz que após Deus ter criado o universo, ele criou o homem e a mulher e os colocou para viver num lindo jardim. Adão e Eva conheciam a Deus e conversavam com ele todos os dias. Se eles continuassem a obedecer a uma ordem simples de Deus, eles continuariam desfrutando da presença de Deus e de tudo que Deus lhes havia dado. Mas o diabo sabia que se ele conseguisse fazer com que Adão e Eva desobedecessem a Deus, ainda que só uma vez, ele poderia usá-los em sua guerra contra Deus. O diabo, enfim, conseguiu fazer com que eles desobedecessem a Deus. Quando isso aconteceu, a vida de Adão e Eva mudou completamente. Eles se tornaram pecadores, e o pecado dos seus corações os fez viver de um modo que não agradava a Deus. O pecado os separou de Deus, pois Deus é santo e não pode conviver com o pecado. A natureza de pecado de Adão passou a todos aqueles que nascem nesse mundo. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 5, versículo 19, que, por causa da desobediência de um homem, Adão, todos nós fomos feitos pecadores. Não temos o poder de mudar isso. Nós fazemos coisas ruins porque temos uma natureza de pecado. Entretanto, mais adiante vou lhes contar o que Deus fez para derrotar o diabo e nos livrar do pecado. Certo dia, quando o Senhor Jesus Cristo estava pregando para um montão de pessoas, ele lhes contou uma história sobre um fazendeiro que semeou boa semente em seu terreno. Mas, certa noite, quando todos na fazenda estavam dormindo, veio um inimigo, talvez alguém que tivesse inveja do fazendeiro, e semeou erva daninha no meio da plantação. Coisa terrível essa, não? Imagine como aquele fazendeiro se sentiria quando visse a sua plantação cheia de erva daninha. Semanas depois, quando as sementes começaram a brotar e as plantas começaram a crescer, os empregados dele notaram algo estranho. Em meio ao trigo, havia também algo diferente crescendo. Eram as ervas daninhas. Eles mal podiam acreditar. Uma coisa importante sobre a erva daninha é que quando ela está começando a crescer, ela se parece muito com o trigo e fica difícil distinguir entre um e outro. Somente quando a planta cresce e toma forma é que você consegue saber qual delas é trigo e qual é erva. Enquanto observavam a plantação, os empregados tiveram a certeza que algo terrível havia acontecido. Aquela erva daninha era venenosa e poderia causar doença nas pessoas que a comessem. Eles então correram até o fazendeiro e lhe perguntaram: Senhor, tu não plantaste boa semente em teu terreno? Então por que há também erva daninha na plantação? Foi o inimigo que fez isso.
disse o fazendeiro. Você sabia que essa história retrata o que está acontecendo no mundo hoje? Quando a multidão que estava ouvindo a Jesus se retirou, ele foi para a casa em que estava hospedado. Os seus discípulos, então, vieram até ele e lhe pediram que lhes explicasse a história das ervas daninhas. O Senhor Jesus lhes explicou, dizendo que o terreno é o mundo e a boa semente são os filhos do reino do céu, ou seja, aqueles que pertencem a Deus. Jesus falou de si mesmo como o Filho do Homem e disse que é ele quem semeia a boa semente. É ele que tira o pecado das pessoas e as torna justas diante de Deus. Mas as ervas daninhas, explicou Jesus, são os filhos do maligno, o diabo. Ele é o inimigo de Deus, aquele que tenta destruir a obra de Deus. E como ele faz isso? Ele faz com que as pessoas vivam de um modo que traz problemas e sofrimento para o mundo. Até mesmo as crianças podem viver com inveja e ódio. Elas roubam e enganam, contam mentiras e são desobedientes aos pais. Muitas vezes, elas não fazem o que deve ser feito. Querem fazer tudo do seu jeito. Esse é um exemplo da obra do maligno. Eu me pergunto se você tem permitido que o diabo use a sua vida para causar problemas na sala de aula. Você arruma encrenca com os seus professores e pensa que fazendo assim está sendo esperto? Você faz isso para que os outros pensem que você é o maior e para que você seja aceito na turma deles? Tome cuidado, pois o diabo pode estar usando você. Por isso, você precisa deixar Deus mudar o seu coração e a sua vida. Mesmo quando ficam mais velhas, as pessoas não melhoram. O pecado no coração delas não diminui e fica cada vez pior. É por causa do pecado no coração das pessoas que o mundo é tão mau. Sim, o Senhor Jesus diz que aqueles que não pertencem ao seu reino, aqueles que não foram justificados diante dele, são do diabo. São como ervas daninhas que o diabo semeia. As pessoas geralmente não gostam de ouvir essas palavras. Elas dizem que é terrível alguém afirmar que essa ou aquela pessoa é do diabo. Mas essas palavras foram ditas pelo Filho de Deus, e ele sempre falou a verdade. Porém, o maravilhoso de tudo isso é que a Bíblia também nos traz boas notícias. A boa notícia, que chamamos de Evangelho, é que o Senhor Jesus veio para destruir as obras do diabo. Mesmo antes de criar todas as coisas, Deus já havia planejado enviar seu Filho do céu para salvar as pessoas dos seus pecados. No Natal, celebramos o momento em que Cristo veio a esse mundo para isso. A presença do pecado no coração e na vida das pessoas é obra do diabo. O pecado separa você de Deus, mas o plano de Deus foi tirar o pecado da sua vida para que você possa conhecê-lo e ser justificado diante dos olhos de Deus. E como Deus fez isso? Entregando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Há quase 2000 anos, o Senhor Jesus tomou sobre si o castigo pelos nossos pecados ao morrer numa cruz, derramando o seu sangue e entregando a sua vida, uma vida completamente sem pecado. Deus aceitou esse sacrifício e, por causa dele, Deus pode perdoar você e apagar o pecado da sua vida. Ele fará isso se você se arrepender, virar as costas para o pecado e confiar no Senhor Jesus como seu Salvador. Não apenas isso, mas o próprio Senhor Jesus, que ressuscitou, irá viver em você e vai transformar a sua vida.
Ele vai acabar com tudo aquilo que há em você que não agrada a Ele. Isso é uma boa notícia, não é? Mas espere um minuto. A nossa história ainda não acabou. Os empregados do fazendeiro ficaram chateados com o que havia acontecido e queriam resolver as coisas de um jeito bem rápido. Perguntaram ao fazendeiro: podemos ir até lá e arrancar as ervas daninhas? Não, respondeu o fazendeiro. Se vocês fizerem isso agora, acabarão arrancando também o trigo. Deixem que a erva e o trigo cresçam juntos até o dia da colheita. Nesse dia, eu direi aos que forem fazer a colheita que ajuntem a erva daninha, amarrem-na em feixes e as queimem. Depois, eles recolherão o trigo e o ajuntarão no celeiro. Ao explicar essa história aos seus discípulos, o Senhor Jesus disse: a colheita é o dia do fim do mundo, e os que colhem são os anjos. Tal como a erva daninha foi ajuntada e queimada no fogo, assim também será no fim dos tempos. Jesus disse que ele enviaria os seus anjos para ajuntar aqueles que não confiaram nele, para ter os seus pecados perdoados. Eles ficarão separados de Deus para sempre, em um lugar de destruição, onde haverá uma tristeza terrível e um enorme sofrimento. E o Senhor Jesus disse ainda: então, os justos, aqueles que confiaram no Senhor Jesus como seu Salvador e se tornaram filhos de Deus, brilharão como o sol no reino de Deus, seu Pai. O Senhor Jesus é maior e mais forte que o pecado e o diabo. Ao morrer e ressuscitar dos mortos, ele venceu o grande inimigo. Deus quer que você seja dele. Por isso, ele enviou a Jesus para que ele fosse o seu Salvador. Ele quer fazer de você um filho de Deus e quer destruir a obra do diabo em sua vida. Mas para isso, você precisa antes permitir que ele mude seu coração e sua vida. Você precisa começar a obedecer ao Senhor Jesus. Tudo o que o Senhor Jesus falou sobre o fim dos tempos é verdade. Tudinho. Através dessa história do trigo e da erva, Deus está alertando você para que você ouça e pense sobre essas coisas que ele falou. Na verdade, há apenas 2 tipos de pessoas no mundo: os filhos de Deus e os filhos do maligno, o diabo. Ser uma pessoa religiosa e tentar ser bom não adianta. Isso não vai fazer de você um filho de Deus. Só o Senhor Jesus pode fazer isso, na medida em que você abandonar o pecado e confiar nele como seu Salvador. Lembre-se, o Senhor Jesus é aquele que semeia a boa semente. Ele conhece o seu coração e a sua vida. Ele conhece aqueles que são dele e os que não são. O que é você, afinal? Trigo ou erva daninha?